Fala galera, seja bem-vindo a mais um Texto Inspira, sou Alex, seu host, e estamos aqui, Gerson, por quê? Por quê? Porque inspirar é o nosso propósito. E agradecendo desde já aos nossos patrocinadores, Estúdio Dr. Amadeu, Gerson Otto e TR Texto. Se você, Alex, dando um toque, se você desejar criar um podcast ou fazer algum tipo de filmagem, a Estúdio Dr. Amadeu aí tá claro, gravar trabalho um curso, sensacional, o trabalho incrível. deles é muito bacana aqui. Lembrando novamente, Alex, cada um que está nos ouvindo ou nos assistindo, né? Não se esqueça de inscrever em todos os nossos canais, né? A gente está presente em todos os nossos canais, o @Texto Inspira está presente sempre com novidades, né? Sempre com inovações. Toda terça-feira com o Texto in Loco sendo colocado um episódio novo, né, Alex? E toda quinta-feira um novo episódio do Texto Inspira completo, assim como a gravação então de hoje, né? E a gente tem que tá chegando aqui no 44º, se eu não me engano, episódio, tem 44 episódios que você que não viu pode voltar lá atrás e assistir e mandar os comentários e pedir pra gente também, que acho que é bem interessante. Você que tem um tema que você gostaria de saber um pouco mais, faça esse pedido a nós. Olha, eu gostaria tanto de voltar em tal assunto, que quem nos pedir, a gente está aqui para quê? Para te atender e trazer histórias inspiradoras. Com certeza, né, Alex? E hoje? E hoje, e hoje, né? Hoje eu acho que nós vamos trocar muita experiência, né? Os cabelos brancos de alguns, os poucos cabelos de outros, acho que vão fazer com que os que têm cabelos ainda escuros consigam compartilhar muita informação, né? Muito bem, Gerson. Então, como eu já tenho uma mecha branca aqui que estão todos vendo ali pela TV, eles já imaginaram que você estava se referindo a isso. Mas a gente hoje eu trouxe um amigo aqui e um profissional de alto gabarito que esteve por muito tempo em uma grande companhia. Eu vou deixar para que ele conte na história dele. E é alguém que está hoje se dedicando a informar. Melhor dizendo, não é informar, mas e sim compartilhar o seu conhecimento para agregar e criar novas marcas, novos negócios ou fortalecer negócios já existentes. Ele hoje abriu a consultoria própria, a RPMA Loz. Está aqui conosco o Ronaldo Loz, um amigo. Seja bem-vindo, Ronaldão. Igualmente, todos aqui, né? Então, obrigado aí pelo convite do Textil Inspira. O Alex também, que é conhecido meu, o Gerson conheço hoje, né? Cruzamos um pouco as nossas histórias aí, de algum jeito a gente... Acho que a gente vai cruzar hoje bastante, vai ter mais, né? Conexões aí. E espero poder contribuir nesse programa de vocês e que possa levar uma mensagem, né, positiva, uma mensagem inspira mesmo, né? Para nosso... Não só para o setor têxtil, mas que é o foco, mas de uma forma geral, né? Então, sou partidário de que alguns princípios, como uma gestão bem fundamentada, faz a diferença, né? E espero contar um pouco disso e colaborar aqui com o programa de vocês. Sabe, Ronaldo e Alex, como a gente começou cedo a trabalhar, a gente sempre tem alguns nomes de ponta de referência que a gente sempre tem, né? Ronaldo é um desses nomes, né? Apesar de nós nos conhecermos pessoalmente, nós temos amigos em comum, mas dentro das reuniões, muitas vezes, Ronaldo, lá na década de 90, né? Lá nos anos 2000, o teu nome sempre surgia, poxa, o Ronaldo está fazendo um trabalho maravilhoso dentro da empresa Hering, né? Isso. E sempre foi um trabalho de grande referência, acho que a gente vai poder compartilhar muito toda essa experiência que é incrível, né? Exatamente, Gerson. E assim, eu já jogo a bola para o Ronaldo de novo, pedindo que ele conte como é que ele chegou a esse longo período nessa grande companhia, como foi sua trajetória, conta um pouquinho da tua vida, como formou o profissional Ronaldo Loz, porque esse profissional foi formado ao longo dessa jornada toda que você passou. Sim, bom, comecei muito cedo, né, com 18 anos, então ainda tinha cabelos nada branco, né? E sim, em 1978, né? Eu não sei das salas, além de eu que tinha nascido, se tinha alguém já nascido em 78, não, já tinha. Enfim, já tinha 5 anos. Comecei lá em 78 e foi também, né, por tem algumas coisas assim na vida que parece que coincidem. Eu
quando jovem não, na época, bem jovem, eu estudava no Pedro II, ali no Morro, né? E eu sempre via aquele fluxo de ônibus, né, enorme lá para o Bom Retiro. E fiquei curioso, né, o que era aquilo e tal. E 12, 13, 14 anos, estudei ali até o final do científico, portanto, 17 anos. E eu digo, poxa, essa empresa é tão grande, movimenta tanto, e aquilo ficou dentro, né? Mas eu não comecei diretamente lá, né? Eu comecei com 15 para 16 anos no Walter Schmidt, né? Que sim. já não existe mais, eu acho. O Walter Schmidt, a Valtech, que também foi uma decorrência do grupo lá dos Nebelum, né? Na época. Eu quando vim morar em Blumenau, morei na casa do seu Frederico Nebelum. Morou na casa do Frederico? Não, não junto com ele. Sim, né? mas... Eu aluguei aquela casa do Boa Vista. A do Boa Vista. Vizinho Do Ulrich? Não. Do Mário Helma. Ah, do Mário. Que era parte da casa. Mas deixa isso aí, pra quem é de fora, gente, vocês não vão entender nada. Mas nós tudo estamos bem. entendendo. Toma aqui. Então, fiquei uns 3 anos lá e comecei na área de recursos humanos. Do nada. Eu tinha 15 para 16. Qual era o meu primeiro trabalho? Olha que como é o mundo, né? Depois de alguns anos. Eu tinha que ficar na portaria, né? Eu era o último, depois das 7h30, que era a entrada, esperava 5 minutos e todos os cartões, olha, que ficassem lá, que a pessoa não tivesse acessado, eu tinha que levar os cartões nas áreas, dizendo, olha, fulano não chegou. Virava as costas e ia embora. Mas, apesar disso, o pessoal me tolerava bastante e foi crescendo dentro disso, né? Era uma função básica, simples, que nem existe mais, nem faz sentido. Talvez na época nem fazia sentido, mas era assim. Muito bem, aí fiquei lá, cresci, fazia recrutamento, aí evoluí, fui para recrutamento e seleção, dentro dessa área. Meu primeiro curso foi de técnicas de recrutamento e seleção, em Brusque, uma viagem para Brusque na época. Né? Pegava o ônibus aqui na rodoviária do centro e ia para Brusque. Fiquei no Hotel Graha, né, ali no centro. Então, coisas que marcam assim, né? Tinha 16 para 17 anos, que era um case para mim, né? E fui lá, fiz isso e trabalhei muito tempo nisso. E lá eu selecionei o que no fim virou minha esposa hoje. Né? Ela vinha... A família veio de Benedito Novo, Indaial, e o pai dela era exator do Estado. E coincidiu que, né, ele veio falar lá com a gente, que tinha uma filha formada, estava estudando contabilidade. Eu fiz lá os testes com ela e tal, e passou. Mas nem se conhecia. Passou, casei, fiz filho. Passou e ela começou, né, depois de antigamente não tinha toda essa situação de lazer como tem hoje, né, essas atividades. O lazer lá era uma festinha na casa de um e de outro, e a coisa foi acontecendo ali. Casamos e tal, e temos os filhos hoje, estamos bem, né, depois de 40 e poucos anos já. Filhos pequenos, porque os filhos dele têm 2 metros de altura. Mas um tem quase 2 metros de altura mesmo. E, enfim, nessa relação, os irmãos da minha esposa, Ana Maria, trabalhavam na Hering. Os dois, né, um pouco mais velhos do que eu. E eu estava naquela luta de procurando, eu morava sozinho, né, meu pai era militar, né, sempre foi, aposentou-se. Mas aí tem alguns fatos na nossa vida que levou ele a pedir a transferência de Blumenau. E com 15 para 16 anos, eu disse, não, eu não vou junto. Meu pai foi para Guaíra, no Paraná. Né? Na fronteira com o Paraguai, vocês imaginem, era tudo estrada de barro, ali de Toledo para frente. Eu não fui muitas vezes para lá porque era impossível, né? Trabalhando. Eu fiquei morando aqui em pensão e tal, e me virando sozinho, literalmente sozinho. Né? O contato era pouco, né? Foi toda a família, ficou só eu aqui, daquele núcleo ali, aqui em Blumenau. Morava aqui no início da Rua São Paulo, aí na casa de pensão, nós éramos em 12, né? Naquela pensão, era só para dormir, tomar banho e mais nada, o resto tinha que se virar fora. E foi assim que foi acontecendo, e ali rolou o namoro com a Ana, a evolução, a coisa foi evoluindo, eu procurando oportunidades, na Hering, que lá atrás, lembra que eu comecei falando, parece que as coisas foram encaixando, fui para a Hering, com 18 anos. Comecei lá a jornada que durou 43 anos. Né? Uma jornada curta. Curta, não é 43 dias, né? 43 anos. Né? E comecei na área de planejamento e controle da produção.
né? Focada no mercado de exportação. Pessoas completamente perdidas. Setor de PCP, né? PCP. PCP, pessoas completamente perdidas. PCP, não tinha escutado essa ainda. Depois, né, de tanto tempo. Então, ótimo, éramos 3 pessoas para cuidar da exportação, porque representava 5% do faturamento da empresa. Era muito baixo. E naquela época ainda era PL, né? Tinha PL, tinha a marca Hering, que era Ford, sim. já tinha tudo, o modelo era esse. E tinha exportação, não tinha lojas, não tinha nada, né? O forte da Hering era produzir camiseta branca, a gente não produzia em peças, a gente produzia em dúzias. Era 500 pack, né? peças por dia, mas era 50, falava-se em dúzias, né? Tudo packing de 12, 24. Era aquele carro-chefe tradicional que até hoje, né, está sustentando a imagem da própria empresa, né? Hoje mudou bastante, a gente mudou bastante na época e vem evoluindo até hoje. Então, assim começou. Mas, interessante, outra vez, qual era uma das funções? Lembra do cartão? Né? A minha primeira função era carregar a ordem de produção por dentro da fábrica. Distribuir as ordens, as vias, nas diversas unidades, diversos setores, né? Cada cor tinha um sentido, e a gente distribuía, eu corria aquilo todo dia, né? Para recolher o que estava pronto no dia anterior, para entregar o que tinha que fazer, voltava, né? No caso, focado na exportação, não era da empresa inteira, né? A empresa, o outro lado era outro grupo, maior ainda. O PC, pela época, tinha 80 pessoas, para ter uma ideia. Não era nada automatizado, porque não tinha computador naquela época ainda. O computador veio depois início dos anos 80 e começou alguma coisa. Enfim, assim foi. Mas isso foi bacana porque foi me enxergando as coisas dentro da empresa, apesar de 18, 19 anos que eu tinha. Mas o fato de estar rodando, né? Rodando, isso as pessoas te viam, né? A gente acho que era feliz também na relação que se criou. E o mercado internacional era do começo ao fim a minha atividade. Então, entregar a ordem e fazer o pedido ficar pronto na expedição. Então, imagina, a luta disso não era tão fácil assim, né? Que uma característica, né, para contextualizar para quem está... Na venda local, você pode embarcar um pedido parcial, você pode, ou você até pode programar diversos pequenos embarques, isso depende do fluxo, da forma de modelo de negócio, de venda e tal. Mas na exportação, basicamente, você sempre vai fazer uma logística total, porque é o mais econômico, é o que dá mais competitividade. Então, você não consegue embarcar parcial. Não. E se, às vezes... Vamos falar, no caso eram dúzias de camisetas, mas você podia ter lá 26 mil dúzias prontas e faltavam um pack de 12 de camiseta azul. E se essas 12 não chegassem, o resto das 26 mil não saíam. Né? Então... Tinha as tolerâncias, mas, mas era normal o pedido ficar travado e aí correr aquilo que a gente falava dos complementos, né? Aquilo era levar no meu carro, depois comprei o carro e tal. Eu levava para, por exemplo, a Ibirama, ficava lá para costurar e trazer de volta para completar o pedido e ir embora. Então isso deu uma condição legal, um entendimento da empresa, né? Uma relação com o mercado de exportação muito forte, porque era o elo de ligação, né, da área comercial com a empresa e a entrega. Então isso foi crescendo muito, né? Muitas pessoas foram me ensinando, foram me mostrando. Acho que a gente teve a capacidade de ir aprendendo e isso criou um crescente de todos nós, né? Mas deixa eu só pegar e puxar um ponto que eu sempre gosto de ressaltar assim, ao longo das conversas, algo que eu percebo muito nas pessoas que chegaram lá. Essa história de passar pelos diversos setores, de alguma maneira, sempre fez bem e sempre fará bem. Sim. Porque te dá muito uma visão do que e porquê, né? O que tem que vir daqui para chegar aqui e o que você vai entregar ali, como você vai entregar, com que qualidade você entrega a tua parte para o próximo, o que ele precisa, e isso você acaba entendendo quando você olha. E vocês dois que então são de processos muito mais do que eu, porque o Gerson também teve essa experiência de vida e segue ajudando as empresas com essa parte, com o PCP, né, que vocês faziam. É muito, muito interessante analisar porque os processos para funcionarem bem têm que ser repetitivos,
a cada dia executados de melhor performance para que eles possam acontecer melhor e tudo aconteça no tempo certo. Então, é uma visão muito interessante foi, assim, formação. Quando você vê a história, você fica olhando assim, como você disse, como é que a gente foi se formando. Sim. Né? E as oportunidades, como elas foram surgindo. Sem dúvida. Se eu for contar toda a história, eu vou levar umas 4 horas, mas não é esse o objetivo. Porque, de fato, eu vou falar de principais pontos, mas uma das coisas mais importantes foi a rotação das diversas funções que eu acabei tendo a oportunidade de exercer. Né? Então, fiquei uns 3, 4 anos nisso aqui. Em paralelo, me formei em economia. Né? Com 21 anos eu estava formado. Lembro que eu estava morando sozinho e tal, aquela coisa toda. Sim. Tinha que me virar, né? E me virar na época não era tão simples assim, né? Porque também a remuneração era incompatível com isso aí. Então, mas dava para pagar a faculdade, a empresa ajudava, enfim, essas coisas foram acontecendo. 2 coisas que são, acho que, fator-chave de sucesso, né, Ronaldo? A primeira é estar num setor que tem conexão e alinhamento com todos os setores da empresa, ou seja, a visão do todo, né? Isso. E a segunda, essa vontade também de estudar, de evoluir, de crescer. Isso acho que foi, assim, uma coisa que teve sempre dentro da gente, né? E aí teve um lance, eu faço questão de dizer, porque eu acho que às vezes a gente faz algumas avaliações não tão adequadas. Quando eu terminei economia no final do ano, aí as pessoas lá que eram os meus líderes na época, que foram sempre muito, me apoiavam, me ajudavam, me orientavam, até porque eu morava praticamente sozinho, né? E sempre tive esses guias, ainda foi surgindo meus mantras, que a gente pode falar um pouco mais para frente. Ele disse, Ronaldo, nós precisamos mexer nos almoxarifados. Os almoxarifados, né? Por quê? Precisamos lá, tem muito estoque, não sei o quê. A visão naquele momento, início dos anos 80 ali, 81, né? Eu digo, e a gente está achando que você podia ir trabalhar lá com o pessoal e começar um trabalho e tal. Eu juro para vocês, eu faço sempre dizer assim, eu disse, acho que eu vou embora, no meu íntimo. Me formei agora eu vou para o almoxarifado. Né? E a visão era que ali tinha muito capital, tinha muita coisa para fazer, né? Mas eu sinceramente disse, não, olhei assim, disse, qual a minha alternativa? Não tinha outra, né? Eu vou para o almoxarifado. E fui. Né? Uma visão inicial pensando que estava regredindo, então. Né? Totalmente. Né? Por isso que eu estou contando esse fato. E mais uma vez, assim como na exportação, aqueles 5% me deu uma visão global. Ali me deu capacidade de fazer muito, com uma equipe, obviamente, porque sozinho nunca se fez nada, né? É quase impossível, de mostrar muita coisa. Então, assim, uma primeira, um recado, vamos dizer assim, um primeiro ganho, que eu acho que as pessoas têm que olhar, avalia bem o que estão te botando na frente, antes de pré-julgar que não é uma oportunidade. Tente olhar o lado positivo, por que estão fazendo aquilo? Vocês estão dizendo para você que ali tem oportunidade, cabe a você achar e como executar. Se você atender isso, né, certamente o teu processo de crescimento começa a aparecer. Porque quando você pega tudo muito certo, é mais difícil crescer. Sim. Quando tem uma situação como essa, na minha visão, muito difícil lá na frente, naquele momento, é que me trouxe... Então, exportação 5%, que também não parecia ser nada, né? Mas me deu toda essa gama. E para o almoxarifado, botar gestão de estoque, criar conceitos de limpeza. Eu fui parar, uns 8 anos depois, eu vou chegar lá, fui parar no Japão por causa desse início, eu acho. Que bacana. Passei 45 dias no Japão e na Coreia para falar de Kanban, Just in Time, essas técnicas que eram literatura no Brasil, na Hering nós implantamos. Né? Então foi assim, eu estou ainda na área industrial, logística, suprimentos. Não cheguei na área comercial, que foi muitos anos depois. Mas a Hering sempre foi muito precursora. Foi. Isso a gente, quando a Amélia teve aqui... isso, a Amélia, né? A Amélia, quando teve aqui, a Carla, que já é asa, não foi dessa época da Hering. O pouco que a gente conversa, cara, a gente percebe isso em quem veio de lá. O Mauro, quando esteve aqui, ele também conta. É impressionante o que a empresa, a companhia sempre investiu muito nisso, né? Entregou de valor. Inclusive,
para o setor têxtil catarinense e para toda a nossa região. Toda a região. Porque muitas dessas pessoas, assim como você hoje não está mais lá, mas muitos saíram para outros negócios e ajudaram outros negócios. Ou seja, Bom, quantos empreendedores, empresários saíram de lá? Sim. Tem histórias brilhantes, né? Se a gente quiser entrar nesses, né? Você tem contatos, né? Pega o SMC, o SMC, sei lá, e você vê quantos, né, exemplos, histórias bacanas tem lá dentro, e isso está sustentando um ciclo ainda maior, né? Não mais só na indústria têxtil, né? Acima de ser centenária, ela deixou um legado e deixa um legado e constrói um legado cada vez maior e mais amplo, né? Mas enfim, mas deixa ele seguir com a mas história, dá ritmo, senão nós vamos muito longe, né? Enfim, fui para essa área, fiquei 4, 5 anos lá, interagia muito com compras, acabei indo para o departamento de compras, em 86. Ok, porque havia uma ideia de montar a planta em Goiás na época já, que acabou acontecendo muitos anos depois. Aí o gestor do Oswaldo Lansnácia, que era o gestor de compras, a gente era muito parceiro nisso tudo, ele foi tocar o projeto Goiás, abriu essa oportunidade e o Ronaldo vai para lá. Né? Porque já tinha interação, quer dizer, começou lá, foi para cá, almoxarifado, compras. Opa, já melhorou bastante, né? A visibilidade na minha cabeça, mas que nada, era tudo meio igual e a importância para a empresa era tão relevante, mas era compras. Aí chegamos no compras também, o desafio começou a tecnologia vir, né? Computador, tudo era ficha Cardex, essas coisas na época, aí bota computador. De fato, lá tínhamos umas 40 pessoas, né? E precisava implementar isso. Muito difícil. Para todos que encararam essa tecnologia nova. Muito difícil. Então, que hoje parece uma naturalidade lá... Então, mas eu vou pegar um ponto disso aí, porque eu vou fazer um ponto com o presente, tá? Sim. Nesse sentido. Mas todo mundo tinha medo que ia perder emprego. Tinha. Então, assim, ó, que diferença tem para o momento da IA? A verdade é que a gente passa pelas coisas... elas mudam de nome, mas elas estão acontecendo igual. Você tem que estar aberto, porque vai acontecer. Vai. É inevitável. Então, tente você estar na frente desse processo. Né? Exatamente. Tente você prever um pouco isso e se colocar a favor disso. Se você se colocar a favor disso, as portas se abrem. Até pode ser você treinado, porque a pessoa diz, pô, ele tá afim. Claro que ninguém sabe tudo. Eu também não sei IA, nem vocês, nem ninguém. Nós estamos aprendendo juntos. Acho que nem o dono da IA sabe IA né? Se você vai lá no chat GPT hoje... O chat GPT, que é a IA, ele está aprendendo conosco. Você faz uma pergunta, parece que você está interagindo com alguém, é como nós estamos fazendo aqui. É impressionante essa evolução. Agora, isso é uma evolução que, assim, que vai dar capacidade para todo ser humano, eu diria... crescer, porque essa base ele já vai ser atendido pela máquina, vamos dizer assim. Sim. E com isso, você vai se desenvolver em outras frentes, como ser humano, né? Como capacidade e tudo mais. Então, a história é assim. Só que ela está muito mais rápida, né? Ela está muito mais agressiva. Então, você também tem que ser isso. Você tem que estar nesse ritmo, né? Senão, de fato, o espaço começa a ficar fora do jogo. É. Então, estejamos, né? Isso aí. Bom, fomos para compras. Agora vamos comprar. Vamos comprar. Bacana. Primeiro planejou, depois armazenou. Agora estou indo para compra. A historinha tá legal, né? Aí apareceu o plano cruzado, aquelas coisas todas lá que faltava tudo. Então tem boas histórias, né? Que a gente acabava tendo que encarar lá. Nessa altura, eu tinha 28 anos, né? Que eu entrei com 18, não estamos em 87, 88. E aí, tudo bem. Olha como é que o mundo é redondo. Aí, em 89, final de 88, teve uma mudança na área de PCP. Nós estávamos debaixo do guarda-chuva da área de materiais. Então, tinha compras, suprimentos. Aquele almoxarifado já não era mais almoxarifado, era suprimentos. Era todos os estoques da empresa. O Hilton, inclusive, trabalhou comigo nessa época aí, fortemente, né? Ajudou muito. Né? Fazia parte dessa onda, né? Depois ele foi para outra empresa desenvolver lá tudo isso que ele aprendeu e mais o que ele buscou. E tinha o PCP e a distribuição. Isso era a área de materiais. Tinha o diretor, então eu já estava numa segunda cadeira, né? Muito rápido. De 18 para 28, 30 anos, estava ali. Deu uma situação, Ronaldo, precisa voltar para o PCP. Voltar para o PCP, mas eu estou aqui e tal.
Não, vou voltar para o PCP. Você vai ser o gerente de PCP. Pô, né, eu digo, carregador de ordem de produção em 78, isso era final de 88, 10 anos depois, vai ser o gerente de PCP. Eu não acreditei. Tinha 28, 29 anos. Eu digo, não é possível. Né? Pouca gente sabe disso, mas eu comentei já com muito. Eu digo, meu Deus, foi tão rápido, né? Então, estava lá. Aí eu fiquei lá uns 2 anos. E nesses 2 anos, a gente tinha esse programa que a gente chamava de SHEP, Sistema Hering de Produção Participativa, e debaixo disso tinha essas iniciativas do aprendizado das teorias japonesas e tal, que a gente foi pioneiro. Posso garantir para vocês que eu acho que foi a minha viagem transformadora. 45 dias na Coreia, e a Coreia começando, lembra? Sim. 88, a Coreia fez a Olimpíada para mostrar, isso eu sei porque eu escutei lá, né? Mostrar ao mundo quem era a Nova Coreia do Sul. Sim. Lembra? Foi em Seul a Olimpíada. A gente visitou o parque, porque a gente estava chegando lá em 89, então era um case para eles. E lá a gente via a transformação da Coreia assim, aquelas áreas mais difíceis, favelas, exatamente, sendo literalmente derrubadas, trator passando por cima e construindo, né, arranha-céu, construindo novas moradias, desenvolvimento. E aí, eu já tinha, acho isso um pouco de planejamento, eu comecei a ver quanto importante de fato era planejar. Né? Eu sempre escutava dizer que esses orientais, principalmente o japonês e agora o coreano, eles investiam 60%, 70%, 80% no planejamento e o restante na execução. E é fato. Então, eles moíam as possibilidades, as hipóteses, né? E o primeiro momento de integração na Coreia foi com o ministro da Educação da Coreia. Ele palestrou uma tarde inteira para nós, logicamente com tradução, né? Falando do plano quinquenal, né, de desenvolvimento da Coreia, através da educação. Eu tenho que fazer uma pausa, vou sair do texto para uma militância de fé minha e de crença. Eu sempre digo, nós temos 2 grandes problemas no Brasil, e não vamos entrar nisso agora. Sim. Um é a impunidade, que é o mal que mais causa males, e o segundo é a forma como a gente educa. E eu, por trabalhar para uma empresa coreana, sei bem o que você está dizendo. Disso, então, eu sou obrigado a fazer essa pausa, não estou militando politicamente, mas é uma militância de fé. Certo. Cara, se a gente investir em educação e conseguisse acabar com a impunidade, a gente teria um país melhor. E aí você vê quando você traz um case desses, e eu trabalhando para uma empresa que, nesta época, era uma empresa pequena, e hoje é a maior do mundo, Sim. 2,5 vezes maior que o segundo colocado, é que dá para ver que é a receita certa. Não, eu não tenho Militei. dúvida. Quer dizer, por isso que eu digo, esse foi o meu primeiro baque. Lembra, eu tinha 30 anos, na época era 89, né? Sou de 59, então tinha 30 anos. Então foi assim, um aprendizado real. Eu imagino. Né? Uma amostra, assim, né? De que eles fizeram um plano nos anos 60, nós estávamos lá em 89, de como fazer, porque o Japão já estava andando, Sim. né, na frente, de como fazer um plano, e a base primeira foi educação. Uma das disciplinas do curso de economia que eu também fiz, estamos na mesma formação também de ciências econômicas, mas uma das disciplinas chamava PPE, Política e Planejamento Econômico. E se a gente olhar para essa disciplina, ela sempre dizia assim, né? 3 são os objetivos de uma política econômica, que eu me conecto muito isso à realidade empresarial hoje. Vamos ver se faz sentido, Ronaldo, mas 3 são objetivos da política econômica, né? O primeiro é desenvolvimento, o segundo é crescimento e o terceiro é equidade, né? Então essas 3 frentes são as que são de desafio dos países, né? E se a gente olhar, eu acabei trazendo isso para a realidade também empresarial, quando a gente desenvolve as pessoas, como você estava passando por esse momento, né? Sim. O crescimento, ele é logo consequência desse desenvolvimento, e a equidade acaba sendo a consequência. O problema é quando isso se inverte, né? Seja nos países ou seja nas empresas, né? Aí é problema, né? A lógica do desenvolver para depois crescer, para depois gerar oportunidade para todos,
é o que eu acho que a Coreia fez naquele momento, assim como o Japão, assim como a Alemanha. Tem outros que fizeram, né? Tô comentando a experiência real que eu tive. Que você viveu, exatamente. E que a Hering isso veio para dentro. Né? Eu posso dizer, nós somos em 4. Fomos 2, eu e mais uma pessoa, Armando Boz, na época, e teve o Celso Feltrin, que é da Farfala, que também foi. Eu não me lembro qual foi o quarto que foi. Eles foram os 2 e eu fui no outro ano também, fomos 2 anos. E a gente, eu posso dizer por mim, né? Eu enraizei isso muito. Não isso, toda a história dos 45 dias vividos na Coreia, que foram uns 8, 9 dias, e o restante foi no Japão. A gente varreu, né? As principais empresas, tem assim exemplos maravilhosos que serviram para mim como vida e como gestão de empresa. Você sabe que até a gente acaba te cortando o tempo todo, não deixa você contar essa história magnífica, mas tem uma coisa que é muito legal dessa história que a gente tenta trazer aqui para o Teixo Inspira, que às vezes a gente já conseguiu fazer 2 vezes, trouxe profissionais que não são do têxtil para contar histórias. Sim. Por quê? Veja, você não foi visitar uma empresa têxtil no Japão, você foi uma fiação por acaso. Mas você foi, ou seja, essa simbiose de outros negócios vão te dar modelagens de negócio diferente, porque você vai chegar no momento em que você vai contar todo o modelo de negócio que vocês implementaram na Hering, que foi essa revolução da Hering dos 2 peixinhos, da camiseta branca, para chegar no que era a Hering antes do Soma e hoje poder ser o Soma, asas, tudo. Mas veja como é interessante isso, né? Buscar mais experiência, ou seja, olhar para outros negócios podem trazer ideias positivas e implementar tecnologias que você não pensava para o teu negócio. Porque o grande segredo, né, Alex, é o modelo de gestão. É o modelo. É a metodologia, é o modelo de gestão aplicado e ele faz com que, então, dê as alavancas, né? De desenvolvimento e crescimento, né? Não, posso dizer assim para vocês. Então, assim, nós somos Toyota, fomos na Kia, né? No Japão fomos na Sharp na época. Tem uma história linda da Sharp, que foi um aprendizado. Até vou adiantar. Numa das visitas, era um prédio assim, uns 6 andares, e no último andar era o auditório. E nós estávamos na comitiva brasileira de umas 30 pessoas, esse grupo aí. Tinha 2 da Hering aqui de Blumenau. E a gente, como outras visitas, estava interagindo lá com a pessoa que se apresentava e contando a história da Sharp, a evolução da Sharp, que era aquela maquininha, né? Depois tinha outros... Depois teve TV. Eu tive uma TV mas Sharp, era Sharp que eu tinha da que maquininha, mudar. né? Aquela de lá. Sim, aquela maquininha, cinzinha, bonitinha. Todo mundo tinha aquilo, né? Calculadora. Aí ele falando da automação, da evolução e não sei o que no Japão, da necessidade da mão de obra qualificada, enfim, todo esse processo, que mais consolidado que a Coreia, obviamente, já estavam alguns anos na frente. E ele disse assim, não, porque aqui nessa história de planejamento, por isso que foi muito marcante para mim, sabe? Ele disse, aqui para a gente crescer, a gente tem que planejar a longo prazo. Porque primeiro a gente tem muita dificuldade de mão de obra. Um colaborador nosso entra... Ele traz a família, essa era a história, muito lá assim, né? Eu não sei como é hoje, porque eu não visitei o Japão recentemente, mas a cultura deles acho que é muito forte. E a gente cuida dessa pessoa e da família, porque a gente precisa também como negócio. Porque não tinha mão de obra assim disponível. Então cuidava desde o nascimento para educar, preparar, trazer, né? Atrair e levar adiante. Aí ele disse assim, não, essa nossa planta aqui tinha, sei lá, 1000 colaboradores. E ela hoje tinha 300. Putz. Eu fui o cara, por isso que marcou. Dá licença, onde é que estão as outras 700? Ele pegou, tinha assim um janelão, né, com umas cortinas. Ele foi lá, abriu, não sei se eles fazem isso de propósito, nunca soube. Abriu aquele janelão e mostrou um prédio em construção. Grande, maior do que aquele que a gente estava. Disse, ó, todos paulatinamente estão sendo transferidos para um projeto novo, que a gente precisa de mão de obra lá. E todos, invariavelmente, saem daqui com alguma sensação real de evolução e ganho no projeto e participação. Isso me marcou muito. Porque a gente, na época, e talvez hoje ainda, a gente pede a ajuda do colaborador, né? E
já tinha os CCQs, lembro que era dessa teoria linda, mas qual era o final da história se o cara fizesse um bom projeto de produtividade, por exemplo, diminuindo a mão de obra? O que acontecia com a equipe? Ela ia embora. Não era esse o sentido. Então, esse é um recado que eu dou assim, tá bom, vamos pedir a posição do colaborador, como a gente chama hoje, né? Mas a gente tem que estar preparando o que vai ser dele, mostrar para ele, na medida que ele me ajuda a eu ter ganhos efetivos de produtividade que passam por automação, por redução de mão de obra, né, naquele projeto, mas onde ele vai ficar? Porque senão, qual é a lógica dele? Eu vou para onde? Eu vou para fora me bater, procurar outro emprego? Então, a empresa, quando planeja e começa a mostrar isso, claro que isso não é perfeito e nem absoluto, mas você... Mas dá norte, né? Você dá norte. Você, com os casos reais que você faz ao longo do seu processo, da sua história, você cria credibilidade. Eu vi isso, por exemplo, dentro da Hering. Até porque quando a gente trouxe de volta, e a Hering crescendo, precisava. Então, era fácil, né? De certa maneira. A gente diz, gente, vamos fazer aqui porque nós estamos precisando de muita gente, e estava num processo de um outro jeito muito parecido, pelo menos naquela fase. Depois tem, nos anos 2000 para frente, a gente vai ter outras histórias para contar, né? E isso aconteceu, então, mas esse eu acho que é assim, para quem tem a gestão na mão, planejem, cuide das pessoas, né? E cuidar das pessoas, cuide da educação. Eu passei por uma empresa que cuidava da educação, né? Tem isso e aquilo, sempre tem alguma ponta, mas como regra era isso, o investimento era nisso, havia essa cultura. Desenvolver, e isso trazia retornos, né? Então, é importante que isso a gente tenha, né, como gestor, como responsável, seja a função. Você pode ser um líder, você pode ser um coordenador, você pode ser qualquer tipo de liderança nível, mas demonstre para a sua equipe isso, né? E você, como líder maior da empresa, tem que fazer isso uma realidade. Aí você voltando do Japão, agora cheio de vontade, cheio de ideia. E foi acontecendo. Por isso, até isso a gente teve. Por exemplo, teve um caso emblemático, a gente tinha lá rolos de malha, né? Como está até hoje. Vocês sabem o que é ter 1.000 toneladas de rolo de malha em rolos em torno de 20 a 25 quilos? Vocês imaginam? Sem automação de movimentação de estoque que tem hoje. Né? Na época não era rolo para mão, tudo na mão. Na braço. Né? E tinha um código de, acho que 13 dígitos, não tinha código de barra na época, né? De 13 dígitos de cada rolo. Então saiu o lote, né? Para montar, sei lá, 300 quilos, 600 quilos, o número de quilos lá que tinha que montar. Então tinha que juntar, achar aquele código. Porque tinha lá uma lógica para não dar barramento, para não dar tonalidade, porque tinha toda a história dele. Para seguir o padrão de qualidade. Seguir o padrão de qualidade. Beleza. Então isso foi acontecendo. E aquilo estava sempre errado. Então tu queria montar aquele lote, porque, claro, 13 números. O cara no terceiro lote que ele estava montando já não encontrava, não enxergava. Não era um número grande, era um número grande de número de dígitos, mas pequeno escrito. E eu vou dizer assim para vocês, eu, como responsável por essa área, eu tinha que fazer balanço naquilo cada 2, 3 meses. Porque estava tudo errado e eu não conseguia montar lote. A empresa, né? Mas eu era o responsável pelo planejamento. Aí um dia eu disse, não, isso está errado. Aí vim do Japão, vi aqueles estoques limpos, empresa limpa, brilhando, né? Ninguém sujando nada, um silêncio. Numa Toyota, tu imagina, numa Kia. Enfim, todas essas grandes empresas foram muito... Empresa de vidro, nós fomos visitar a empresa de vidro, né? Que não tinha nada a ver, mas só para ver processos, gestão. O foco era gestão. Diversos modelos de gestão. Mas tudo era mais ou menos em volta disso que eu estou falando. E isso foi, eu digo, não, isso vai ter que acabar. Começamos a implantar Kanban. Essa pessoa que foi comigo, o Armando Boas, que também, depois, por muitos anos, fez consultoria, saiu da Hering, montou um negócio, né? Viveu disso praticamente, eu diria. E ele foi, assim, o cara que cuidava do modelo operacional, de como implantar o Kanban, Just in Time, essas técnicas ali, né? E a gente foi tirando, foi enxugando. Aquela 1.000 toneladas virou 500, virou 400. Em um ano, um dia, chegou a 40 toneladas. Era menos de um dia. Uau. Aí alguém chegou perto de mim e disse, não, vai parar a fábrica. Eu olhei para ele, era o seu Ivo, né? Na época.
Eu disse, eu acho que vai parar. Ele disse, mas tu fala assim tão calmo. Digo, não, mas já estamos corrigindo, vamos levar para uns 150, 200 toneladas ligeirinho. E foi, a gente gastava 60, 70 toneladas por dia e por anos esse 200, 300 toneladas no máximo norteou a produção. Então, eu só digo só isso, porque foi desperdício, foi uma série de coisas que trouxe vantagens, né? O Wilton participou um pouco disso, né? Que a gente falou dele algumas vezes aqui já também. O Wilton, né? Só para quem está ouvindo, trabalhou comigo na Dudalina. Eu trabalhei com ele porque ele começou na frente, né? E sempre foi durante muito tempo meu superior, meu gerente, né? Depois nós fomos pares, né? Ele como diretor comercial, eu como diretor de operações. Sim. Então a gente fez essa evolução, assim foi, e assim teve diversos cases. Então, eu diria assim, foi uma viagem transformadora, pessoal, profissional e também o resultado que a gente conseguiu implementar de fato na empresa. Porque estava lá, foi visto. A distribuição também pertencia a nós, a expedição, né? E aí depois eu fui tocar a expedição um tempo, eu cheguei lá, eu disse, ó, gente, eu vi assim, mostrei as fotos, tudo limpinho e tal. Pois é. Aí, e lá, a expedição no Brasil não era sem aquela coisa, né? Só vamos começar a organizar layout, não sei o quê, para lá. Aí o Cláudio Russi, vocês conhecem também estava junto na equipe, trabalhando, e ele fazendo esse papel muito bem também. E começamos a criar esse processo, aí chegou na hora da limpeza. Né? Eu tenho essa sina até hoje, né? Para mim o ambiente começa pelo piso. Se o piso está limpo, o resto tende a ir melhor, porque é a base da educação, diria assim, é isso, né? Quando vou por exemplo, aqui para... Inclusive, numa das metodologias, no Kaizen, você vai ter essa questão da... organização e limpeza. Exatamente. Aí botei lá uns latão de tinta do lado e disse, gente, nós vamos pintar aqui todo dia um pouquinho o piso, deixar ele brilhando, tipo isso aqui, compramos, aí arrumamos tudo bonitão e tal. Eu disse, e agora... não vai ter mais ninguém, olha, corajoso aquele dia, não vai ter mais ninguém para limpar o banheiro. Porque chegamos no ápice, né? Não precisa sujar, vamos manter, não vai ter todo dia uma pessoa limpando e tal. Aí foi meio duro, eu tive que voltar um pouco depois, mas chegamos perto desse ponto, entende? Porque daí a lógica era, não suja, não limpa, né? Não precisa esse movimento. E cria senso de organização, responsabilidade e educação. Menores níveis de estoque, né? Torna uma empresa competitiva, né? Maior é a ocupação direta da pessoa na atividade principal, que é produzir. Sim. Automaticamente torna ela competitiva, né? Quanto menos pessoas... mais leve, né? Cheia, menos controle... um monte de coisa. Vocês já falaram aqui de processo, vocês já falaram de planejamento. Então, hoje teve, assim... o mais interessante é que talvez alguém esteja... Mas isso o Ronaldo está falando de 1989, ou de 92, 95, 2000, 2015, 2025. Não existe diferença. Mas, Alex... Se você tiver treinamento, tiver organização, processo, método, são as chaves para que você empilhe essas competências. Mas gestão não é para bonito. Gestão tem bases, tem princípios, tem fundamento e tem conhecimento. Mas talvez até esse, né, Ronaldo, talvez o básico, que se fala o básico bem feito, talvez isso até está fazendo falta nas empresas nesse momento. Então, ouvir, por exemplo, um momento como este, é fazer o básico bem feito e empresas que conseguiram fazer esse básico bem feito fizeram com que essas empresas se tornassem empresas. Só que eu preciso trazer a gente um pouco mais para o presente e eu preciso que você conte, porque a gente tem mais ou menos aí uns 22 minutos ainda de programa. Então tá, vamos dar um pulo. Eu preciso que você pule, porque você tem muito mais conteúdo que a gente precisa escutar. Bom, vamos pular. Vamos para 2000. Ok. Tá? Então saímos dos início dos anos 90, compras. Tem uma história bacana de algodão, foi lindo. Essa eu preciso contar antes de ir para 2000. Conta. Foi bonita também. Porque depois do PCP eu voltei para compras. Né? Foi uns 2, 3 anos, voltei para compras, que houve uma mudança. Nós vai comprar. Aí, compra algodão, compra fio, compra isso e tal. E nós comprávamos muito algodão do Paraguai.
né? Na época o algodão, porque o algodão brasileiro entrou em crise, bicudo, essas histórias todas, e a produção brasileira caiu, despencou de 700 mil toneladas para 200 mil. Não tinha algodão no Brasil mais. E nós usávamos 80 mil quilos por dia de algodão. Dá umas 4 carretas na época por dia, né? Então, onde é que vamos buscar isso? Isso dava por mês, 30 dias, dava umas 2.500, quase 3.000 toneladas de algodão por mês. Então, bota isso, né? Isso tinha que ter um estoquezinho, normalmente tinha uns 3 meses de estoque. Onde é que a gente ia buscar isso? Surgiu o Paraguai como opção. Aí a gente foi para o Paraguai. O Paraguai produzia de 150 a 200 mil toneladas ano, quase equivalente ao Brasil, e a gente se apossou lá do Paraguai. Nós éramos o principal consumidor de algodão do Brasil por muitos e muitos e muitos anos. Fomos. Da pluma de algodão. Da pluma de algodão, né? Tem umas diversas histórias aí. Mas, enfim, eu estou falando isso por quê? Porque também o Paraguai, daqui um pouquinho ali para frente, contaminou. E caiu a produção para 70, 80 mil. E aí, onde é que vamos buscar algodão? Nesse meio tempo, a gente já estava se mexendo e fomos parar nos Estados Unidos. Né? Ninguém trazia algodão dos Estados Unidos. A gente foi pioneiro nisso. Olhamos Rússia, olhamos África, mas fomos parar em Memphis, aquela região algodoeira com as características que a gente precisava, e começamos a importar dos Estados Unidos. Foi uma escola linda. Então, a gente tinha na época, assim, os classificadores de algodão, né? Que pegava fardo por fardo para fazer as misturas e tudo mais. A gente tinha 4 disso, né? Trabalhando para a gente. Aí eu fui lá ver fui para os Estados Unidos. Ia todo ano para os Estados Unidos, em setembro, porque começava a colheita naquela região. A gente ia lá avaliar. A gente não ficava esperando a informação. Então, acho que isso é um outro recado. Acho que muitas vezes você tem que se colocar para ir ver o que está acontecendo, seja no mercado que você se abastece, principalmente das matérias-primas-chave, ou no mercado que você vende, né? Então, a gente às vezes olha só para um lado, mas como gestão completa de uma cadeia de negócio, olha os dois lados. Show de bola. E a gente foi mais um momento, assim como foi a escola que eu falei do Japão, os Estados Unidos também ensinam muito para a gente. O que a gente vê no Brasil hoje não era o Brasil daquela época em termos de cultura do algodão. Esses rolos, aqueles tijolos que a gente vê hoje no Mato Grosso, tudo automatizado, que o Brasil evoluiu muito, né? Sim. O Brasil produz 4.700 toneladas, né? É mais do que os Estados Unidos, ou anda ali. Ganhamos o ano passado. Estão trocando, né? E a China continua sempre na frente, mas... a China o Brasil é o maior exportador do algodão. Mas o maior produtor é a China ainda, né? Tá, aí já não sei. Não, a produção a China é maior, e o Brasil e os Estados Unidos, em termos de produção, se alternam. Mas os Estados Unidos faziam 3.000 toneladas na época. 3.000, né? Babilônia em comparação com... E o Brasil fazia 700, né? 200 mil toneladas. Então era uma diferença enorme. E a tecnologia. Aí tinha a USDA, que eram os laboratórios de algodão americano, que forneciam green card para o algodão. E todo mundo resistia em usar aquilo porque desconfiava das informações e não sei o quê. Aí nós fomos lá e com o tempo fui aprendendo, né? Que esse green card tinha valor, a gente testou, fui cruzando as informações, consegui me integrar no sistema de mistura da empresa. O resultado, a gente não precisava mais classificar em locos os fardos. A gente tinha a garantia do green card, e eu digo assim, não tenho certeza que a Hering, através desse movimento, foi pioneira nisso na época também. Então, o que eu quero dizer assim, eu acho que desde a história que eu contei lá do almoxarifado, da exportação, sempre essa carreira ela foi feita de desafios e oportunidades, né? Colocar, ir atrás, ver, buscar, ter a inquietação, né? Com tecnologia, sem tecnologia. Você tem que se colocar nesse processo, porque aí, né, você tem boas chances, né, de ter oportunidades cada vez maiores. E foi isso que foi acontecendo. Sim. Né? Aí vamos em frente. Então, pulei o algodão, chegamos em 2000. 2000, início dos anos 2000, estava na área de materiais, já era superintendente de materiais, né? Então, eu tinha uns 38, quase 40 anos. E virei o superintendente de materiais. O nosso diretor, o seu Carlos Schmidt,
se aposentou e um dos foram eleitos, e eu fui um eleito para ser o superintendente de materiais, que era equivalente ao diretor, porque eles terminaram nessa transição de renovação daquela diretoria toda, de todas as áreas, e vieram cargos de superintendência na Hering. Daí assumimos lá. Eu, o Edgar, o Moacir, uma turma mais ou menos nessa idade aí. Renovação total quase. E os ciclos foram acontecendo, como aconteceu comigo em 2020, 2021. Também foi uma coisa... Tudo planejado, né? Tudo planejado. Foi organizado, claro. Ou seja, a sucessão foi planejada nesse sentido, foi. Inclusive a tua minha própria... Eu nem sabia direito, né? Porque a gente está ali naquela luta, mas você está sendo avaliado, olhado, porque olha a história, nessa altura eu tinha 22 anos de Hering, apesar de ter 40 anos. Né? Aí surgiu, e quando eu assumi essa área mais estratégica, e surgiu lá um sistema de mudar o modelo da empresa. A empresa produzia e empurrava para o mercado. Porque era assim, ela era demandada. Era camiseta. Mas isso era até o final dos anos 90. Até o final dos anos 80. 90, com o Collor, começou a mudar toda essa relação. O mercado ficou difícil. O mercado abriu. Abriu. Então, a indústria têxtil foi uma das que levou um choque, né? De outra realidade. Assim como a indústria automobilística, outros setores do Brasil. Que foi bom para o Brasil, olhando a história, né? Naquela hora era muito difícil, né? Mas na evolução fez todo mundo se mexer. O Collor fez coisas ruins, mas uma das coisas boas que ele fez foi hoje sim, na época a gente queria... Na época a gente queria morrer. Queria, né, pegar o cara, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, ok, aí começamos a fazer gestão de serviço ao cliente, né? Uma coisa que me incomodava, eu estou dando alguns exemplos, porque eu acho que é isso que tem que aflorar dentro das empresas, esse incômodo e acreditar que isso vai fazer diferença. Olha a coisa simples. Eu viajava bastante já. Eu ligava para a empresa e era o serviço de telefonia, não é como é hoje, né, na época, mas o exemplo. Demorava a gente ser atendido. Demorava. Não, porque o telefone sempre está ocupado e não sei o quê. E assim era com a portaria de rodeio, de Ibirama, porque as pessoas tentavam entrar em contato e não tinha uma empresa tão centenária já, tão grande, com tanto impacto, e não tinha isso. Um detalhe. Aquilo me incomodou. Eu digo, nós tínhamos lá o serviço ao cliente, a Amélia trabalhava comigo nessa época. Né? Tem a história da portaria, ela pode contar isso depois. Né? Me inventaram uma portaria pêssego, imagina, que era da moda. Eu digo, meu Deus, vão acabar com nós aqui. Botamos portaria pêssego, que começou aquele quesinho de moda, aquelas coisas todas ali, né? Mas voltando aqui, aí eu digo, não, isso tem que arrumar. Aí falei lá com o pessoal e tal, disse, quantas pessoas recebem aí, podem receber telefone de fora? Aí, é tudo espalhado, né? Porque se não dá... Eram umas 200 pessoas. E tá bom, eu vou fazer um treinamento, vou patrocinar um treinamento de serviço ao cliente, atendimento da empresa por telefone. 200 pessoas. Fiz 3 turmas, tinha uma pessoa lá, né? Aqui onde era o grande hotel, né? Que está fechado ali agora, tem um auditório. Sábado de manhã, das 7h30 até meio-dia, qual a importância do treinamento para quem liga para a empresa, o que isso pode impactar, simular perda de pedido, simular uma série de problemas que podia dar a partir de uma comunicação errada no mercado que a gente não atendesse adequadamente. Seja lá em Ibirama, que era a filial, seja onde fosse o contato dessa empresa. Então, uma coisa assim, começa a mudar a relação com o mercado, né? História da portaria. O outlet não foi a área de mercado que criou. Quem criou a área de mercado foi a Amélia, o outlet ali, que hoje é o Espaço Hering, foi a Amélia, eu, Carlos Amaral, né? E o Gildo, né? E a gente comprou essa ideia que eu pesquei lá na Marisol. Eu fui visitar a Marisol, na época por um projeto de sincronização do sistema de mercado lá, que eu estava liderando. Eu passei lá, olhei aquela loja, e nós tínhamos ali onde ela é hoje, era a antiga cooperativa da Hering no Bom Retiro. Sim. E estava fechado e era um depósito. Que o que mais tinha na empresa era estoque. Né? Era estoque. Porque a fábrica não parava, enfim, tinha que produzir, não podia perder. Era uma visão muito de fora, de dentro para fora. Não de fora para dentro. Né? Então, essa é uma mudança que vem aí na frente logo. E isso aconteceu e a gente botou o outlet. Foi um sucesso. Como digo assim...
né? E foi nós lá da área de suprimentos que lideramos esse projeto. Né? Havia umas certas resistências e tal. Enfim, estou falando isso porque como é que eu fui parar na área comercial? Né? Depois de algumas inseridas, e nessa altura estava muito envolvido também, porque a relação PCP, suprimentos com o mercado, era fortíssima. Faturamento, tudo. Né? Serviço ao cliente, essas coisas que eu contei. Algumas delas. Aí um dia me chamaram, foi o Ivo e o Fábio Hering, na época era o vice-presidente, tomar um café com ele em fevereiro, se eu não me engano. Era um fevereiro de 2001, não me lembro se era um dos 2 anos. Ronaldo, vem cá, queremos fazer umas mexidas e tal, não sei o quê, para. Aí eu só escutando, né? Eu digo, onde é que eu me encaixo nesse negócio? Eu acho que ele já pensou, meu Deus, já vou voltar pro PCP. Não pensei em nada, cara. Essas horas eu ficava meio gelado. Teve outros momentos, mas estamos acelerando aqui, né? Aí eu digo, tá, ele saiu, eu não sei, um dos 2 falou assim, Ronaldo, nós queremos que tu faça o que tu anda falando nos corredores. E agora? Eu digo, o que eu andei falando nos corredores? Não, tu fala... A gente fala tanta coisa, né? Fala tanta coisa, né? Aí eu tenho meio assim, resumindo, né? Não, isso aqui, serviço ao cliente, Paraná, não sei o quê. E a gente sempre tinha... A aposta era que o executivo comercial, seja demais, sempre era uma peça diferente, de fora, né? Que vinha lá na empresa. Dificilmente era ali. Era a prata da casa. Vinha, gente... Era um bons cases, né? Tinha lá muito aprendizado, tem grandes nomes que passaram lá pela empresa. Eu digo, tá bom. E aí? Não, já combinamos tudo. Você vai viajar uma semana e uma semana tu fica na base, que é em Blumenau. Tu não precisa morar, porque normalmente morava em São Paulo, essa posição. Tu fica aqui, combina com a tua família, vê assim, a receita quase que completa, né? Se o Ivo escutar isso aqui, o Fábio, ele deve lembrar dessa conversa. O pacote estava pronto. Faz o seguinte, manda para eles. Aí, tá, vamos lá. Cheguei em casa, de fato, fiz um pacto, né? Meus filhos tinham 9, um tinha 10, outro tinha 7. Esposa, eu disse, gente, ó, vou estar ausente, vai acontecer isso. Eu já estava mais ausente, né? Vai acontecer isso. Pai, vamos lá, é bom para nós? É bom para nós, vamos embora. E comecei, né? Então, saí da área de suprimentos, fui ser superintendente comercial, cuidando do canal Varejo Multimarcas. Até então só comprando, e a partir de agora... comprando agora PCP, vão vender. Agora vai para o outro lado. Mas isso foi maravilhoso porque eu conhecia a empresa. Então, eu tinha argumento para como vender para a nossa empresa, assim, sabe? Nossos produtos. Isso foi um ganho que eu mais valorizei em toda a minha história e também fiz, acho, valer para a própria história da empresa, né? E foi muito rápido tudo. Porque a empresa estava entrando numa crise, lembra? A variação cambial na virada dos anos 2000, Sim. Né? O dólar nunca ia subir, né? Não sei o quê, para lá, e foi a 4. Né? Saiu de 0,85 centavos de dólar, R$1, né? Quando o plano cruzado foi implantado lá, o plano real, perdão. Sim. Cruzado foi antes, né? E imagina uma empresa sustentar, e o mercado despencou, né? Porque o câmbio foi muito rápido. O endividamento, que não era nada da empresa, ele passou a ter um custo altíssimo. Ele era muito em dólar também, E era em dólar. Então, uma dívida, por exemplo, não era essa, mas se fosse 100 milhões de dólares, varia 85 milhões de reais, né? Rapidamente, ela de 100 milhões de dólares virou 400 milhões de reais. Porque o câmbio fez isso. E o custo do dinheiro, o juro era 40% ao ano, e não sei. Enfim, assim como outras empresas, a Hering também acabou sentindo todo esse baque e ficou quase que inviável. Então, em 2002, 2003, a gente chegou num estágio assim de muita dificuldade dentro da empresa. Ô, Ronaldo, deixa eu te pegar aqui só um pontinho para a gente entender um pouco o contexto. Nesse momento, na Hering, quais eram os canais, qual era o modelo de negócio de comercialização? Aí começou assim. Nós tínhamos predominantemente o canal Varejo Multimarcas, que vendia todas as marcas. A gente tinha lá umas 8, 9 marcas, eu posso citá-las depois. E a gente tinha começado o processo de lojas franqueadas, que começou em 93 ou 94, não me lembro bem certo o ano, mas foi por ali. A gente tinha ali umas 140 lojas nesse modelo e umas 10 próprias. Isso no ano 2002, 2003. E ainda fazia PL ou não mais? Fazia PL também, né? E já vamos chegar lá.
E aí, nesse fundo do poço, o que fazer? A gente, o que fazer? Lutava para vender, vivia que nem louco para cima e para baixo. Aquela história de uma semana já tinha ficado para trás faz tempo, era todo dia de noite. Há mais de 2 meses já estava uma semana para fora. Já estava fora, né? Enfim, era todo mundo pegando fim, trabalhando que nem louco e tal, mas o resultado não aparecia. E assim acho que aqui vai um recado, né, para gestores, para empresa e tudo mais. Aí, de repente, alguém disse assim, vamos dar uma parada. Lembra? Já não estava planejando mais nada, estava só executando, estava andando. E o que é dar uma parada? Precisamos ver nossos números melhor, entender melhor, fazer um orçamento melhor, né? Porque muitas vezes a gente fazia até um orçamento que já saía com prejuízo. Imagina, orçar um orçamento, fazer um orçamento com lucro, dar algum lucro já é difícil, um de prejuízo era certo que ia dar certo, que ia dar prejuízo. Prejuízo. Não tinha jeito, né? Porque era assim, também não sei, não era o caso. Mas era assim, e parecia normal isso tudo. Não é eu que estou dizendo, isso é um time, né? Todos os demais diretores, superintendentes na época, junto com o pessoal proprietário da empresa, todo mundo, né, tinha isso e funcionou por muitos anos. Aí, surgiu alguém, eu acho que foi o seu Ivo, que disse, não, eu vou trazer aqui um amigo meu, que era o Colin. Ele é um cara de números financeiro, morava na Suíça, em Luzerte, se eu não me engano. E um cara que falava português também, né? E veio lá para dentro do nosso mundo. Começou a olhar os números e tal. Eu acho que assim, sabe, houve assim uma simbiose, um entrosamento muito grande com os conceitos que ele trouxe. Porque às vezes, um aprendizado que eu tive, um consultor não pode chegar impondo. Ele tem que fazer entender, né? E às vezes leva até um pouco mais de tempo, né? Debater, até chegar na causa raiz que a gente aprendeu, né? O que realmente, onde é que eu mexo que pode mudar a história desse negócio? Isso não é assim, é a primeira oposição, o primeiro diagnóstico que dá certo quando é muito grave. Isso é que nem alguém que está doente, tem que pesquisar, até chegar a um diagnóstico e ver o tratamento. E às vezes até fazer um primeiro ajuste, ele vai acomodar algumas coisas e ajusta o resto. Aí tem as fases, tem as tentativas até, porque você, nessa altura, você não sabe, sinceramente, o que vai dar certo. Você tem alguns bons sintomas, alguns bons fundamentos que te fazem a buscar isso e acreditar nisso. E aí o outro grande aprendizado. Todo um processo desse, e isso eu uso como mantra também, a gente aprendeu a renunciar. Porque em qualquer processo, né, seja ele numa situação difícil ou numa situação até de um plano de crescimento, você tem que fazer escolhas. Quando você escolhe, e se a gente está num time de 5, 6 ou 10 pessoas, seja quantas forem, tiver 2 já, né, você escolhe alguma coisa. Alguma coisa. Quando você escolhe, você põe alguma coisa. Renunciou a algo. Então, essa renúncia é um aprendizado. E a gente falou muito sobre isso. Gente, a gente até dizia assim, não sejamos viúvos ou viúvas, né, das renúncias. O que quer dizer isso? A gente discute, combina aqui dentro, e quando vai para o corredor, o choro começa. Pois é, eu achava melhor isso. Quando sair de uma sala, você tem que estar consistente. Seja em que momento for, para ter chance de dar certo. A concorrência está lá fora. Isso não pode ser um discurso. Tem que ser uma prática a partir do teu exercício diário de gestão. Teu com todos os teus times, né? Tuas lideranças, tuas pessoas. E aí foi. Aí nós fizemos uns levantamentos. O que trazia caixa? Nosso problema era caixa. O que deixava caixa? O que não deixava caixa? Era um momento assim, 2002, 2003, e vamos cortar. Aí cortamos. Para resumir, a gente tinha lá em torno de 7.200 colaboradores no modelo na época, diretos. Terminamos o ano de 2004 com 3.800, se não me engano. Mudando o modelo. Muita terceirização que existe na nossa região veio dessa época. Sim. Né? Não foi por assim uma ideia... Foi até por necessidade, capital de giro, enfim, essas coisas todas. E foi criando pessoas que saíram, viraram parceiros, empreendedores. Eu acho que a crise, e isso é fato, e a gente às vezes ouve isso como discurso, ela provoca
novas situações, novos modelos e novas oportunidades. Você que escolhe. Você pode, inclusive, morrer com ela. Né? Mas se você... É uma das escolhas. É uma das escolhas. Né? Você Eu pode se entregar... Vamos organizo para ter uma boa chance. Mas e foi isso que a gente fez. Mas eu acho que a sua dica né, novamente, de colocar todo mundo junto, né? E fazer todo mundo olhar para o mesmo lugar, né? Com o mesmo objetivo, né? E todo mundo remar junto, né? Eu gostei essa da pegada frase. Eu gostei da frase de não ser viúva da outra ideia. Porque eu já vivi isso dentro da empresa. Tá aqui, meu mano. Tem outros, né? Eu já vivi isso dentro da empresa, de você sair. Inclusive fiz parte, não vou ser. Não, a gente fazia isso. Eu saí, filha da mãe, essa ideia aí podia não ser. Não gostei disso, não é? Não dá. A gente pode discordar enquanto a gente estiver na mesa. A partir do momento que levantar. Deu a mão. Deu a mão? É isso? É isso. Então, agora eu comprei a tua ideia. Pelo menos por um também. tempo. E você vai avaliando, validando, nada. Até porque nessa hora você não tem certeza de nada. Eu acho que a gente pode ter convicções, fazer boas escolhas baseadas em diversos parâmetros, né? Indicadores, essas coisas todas. Mas a certeza é só com execução correta, adequada e no tempo, né, que a gente se propõe. E com o tamanho do capital que a gente tem, né? Então essas coisas têm que ser muito bem trabalhadas. Eu vejo com a minha consultoria, e já fiz algumas de gestão, é o que eu falo muito para eles. Gente, vocês têm boas ideias, têm bons produtos, mas às vezes se perdem na gestão, né? Porque é muito fácil se perder quando a sensação de que está tudo certo aparece, né? Eu vejo assim, muitos criativos, artistas. Se ele não tiver alguém do lado que bota as coisas a andar certo, sim, é questão de tempo de ele ter muita dificuldade. É muito rápido. É só olhar os modelos em volta. A gente olha, essa cresceu, essa cresceu, essa cresceu. E quantas ficaram para trás? E quantas pessoas ficaram enroladas pro resto da vida porque não tiveram esse trabalho. Mas você sabe, cuidado, sabe que aí que eu acho que eu aprendi uma coisa na vida que é ponto e contraponto. Sempre é interessante você ter um par que é contraponto. A gente fala daqui, né? Eu sou mais criativo, ele é o cara do processo e do método. Nós aqui no Teixo Inspira. Então a gente se complementa e a gente vai levando para chegar ao objetivo. E isso foi um aprendizado que a gestão aprendeu, né, os gestores? A diversidade Sim. de conhecimentos e das fortalezas de cada um. Agora, o segredo é unir isso, né? É unir isso. Várias empresas foram case de sucesso e depois perderam força, né? Vários empresários, né, eram tidos como empresários de referência, né? E que acabaram perdendo essa força, né? Mas provavelmente perderam porque a disciplina acabou afrouxando e a tolerância aumentou. Ou até foram resistentes demais às oportunidades e mudanças. Ficaram na zona de conforto. Isso é bem interessante. A nova visão de mercado, o novo liderar pessoas, né? Eu preciso confessar uma coisa que vai sair ao vivo no programa. Gente, eu tô ficando desesperado com o horário. Eu também. Mas eu vou pular mais um pouco. Não, eu acho que eu vou ter que te fazer um convite aqui público e aí vou pedir que quem está nos assistindo peça. Porque nós não chegamos no Ronaldo de hoje. Não chegamos. A gente tem tanta coisa boa que ele está trazendo nessa história que ensina pra gente como gerir e buscar. Porque esse homem hoje ajuda muita empresa a fazer, mas ele precisa poder contar esse negócio. E não vai dar tempo hoje. Mas está sendo incrível, Alex, está sendo incrível. Eu não tiro o quanto incrível está, mas eu vou ter que dizer, Ronaldo, já está feito o convite, nós vamos ter que gravar o segundo programa com você para contar, mas continua aí. Tá, vamos terminar. Quanto tempo temos ainda? Nós temos uns 15 minutos. Tá, então... Mas o que eu quero a gente vai chegar talvez até o fim dos seus 43 na Ering. Tá bom. Mas... porque é longo, né? E tem muitos fatos, né? Fantástico, porque quem não passa por isso na sua empresa? Quem não está na gestão atual tendo, às vezes, uma dificuldade com o mercado que está atuando? E aí você está falando ainda do momento em que a Ering precisava dessa renovação do modelo de negócio. Modelo de negócio, que aí começou ali.
E é isso que eu quero que você conte pra gente. Apesar de ser uma empresa extremamente inovadora, extremamente organizada, né? De todo o investimento em educação, treinamento e Mas gestão. acho que isso fez a diferença nesse momento, sabe? Porque se não fosse isso, não sei. Porque não sei se a Hering chegou perto dos limites, vamos dizer assim, né? Não quero falar do fim, mas chegou perto dos limites, né? A gente chegava, olhava e... Enfim, mas isso passou, né? Mas é assim, eu acho que quando você está... E se você chegar numa situação dessa, acho que é um modelo que, independente da época, das pessoas e tal, olhe e diz assim, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou... Pivotar, que é a como é que palavra do momento. Vocês imaginam, e eu tive que fazer isso, eu tenho que cuidar para não engasgar, né? A gente tirar 7 mil e poucas pessoas para 3 e pouco. Vocês imaginam, foram fechadas plantas. O Água Verde, por exemplo, foi vendido. Unidades. Gente, isso foi muito rápido, em 1 ano e pouco. Eu já estava morando aqui. Entende? E isso então, foi quem chocante. olhava para fora para eles, essa empresa está indo, né? Quebrando, vai. Era o que a gente via. Mas isso, ao mesmo tempo, criou uma energia, por exemplo, assim, dependendo como você reage, você parece que consegue, sabe? Você faz, aí você começa a transpirar esse lado e as pessoas também começam a te ajudar. Começa um movimento contrário, positivo a você, né? Por quê? Se você faz isso com muitas verdades, com muita honestidade, eu diria assim, não, né? Assim, franqueza, claro, dentro de uma boa colocação, não vai ser assim, né? Tão peito aberto, mas as pessoas sentem que você está fazendo aquilo para dar certo mesmo e que não é só um oportunista, não sei o quê. Esses valores aparecem, isso cria uma relação. E nós tínhamos franqueado, já não tínhamos tudo, né, tudo parado ali naquele. O que vai acontecer, Ronaldo? Que não sei o quê. Tantos representantes, clientes, tudo desconfiado. Claro. Tudo. E aí começamos, fomos fazer. PL. Insegurança. Você falou em PL. Em 2003, naquela análise de marcas e tudo, a gente fechou o PL. Sabe quanto representava? Na época a gente faturava 400 milhões de reais. 80 milhões vinha do PL. Só que o PL, eu fiz contas. Hoje eu posso dizer, né, porque faz tantos anos, na época deixava menos 17. Por que a gente fazia isso? Para encher fábrica. Qual era a solução? O preço a gente não conseguia repassar, né? Porque o PL, a gente tem que ter muito ainda cuidado mais que sempre. Nessa época vocês faziam um monte de PL e exportação, inclusive. A exportação a gente ficou, porque a gente tinha dívida em dólar, a gente fortaleceu a exportação para ter moeda forte. Olha que interessante. Né? Durou muitos anos, que a gente só veio abrir mão da exportação como PL, porque a exportação era PL, né? Depois lá em 2008, em diante, 2009. Por quê? Porque lá a outra alavanca de crescimento, né? Que era as franquias, que começou a tomar conta da fábrica. Ou seja, uma diversidade de portfólio nesses momentos é estratégico. Estratégico. E aí você escolher. Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Né? Escolha. Se quiser fazer tudo ao mesmo tempo... Tudo não terás, já estava na Torá. Quando está bom, já é difícil fazer tudo. Quando está ruim, é impossível fazer tudo. Eu costumo dizer assim que o destino acho que é mais rápido, se você insistir nesse modelo, né? Então tem que ter renúncias nessa hora. E tomar as providências como consequência dessa decisão. No nosso caso, eu estou resumindo aqui em mexer em pessoas, como eu falei, que era de chorar. Aliás, a gente chorava. Eu imagino. Né? Nas salas. Era assim como a gente entrava numa sala e discutia, não saía ninguém feliz daquela sala. Mas foi feito. Mas isso foi uma bandeira que a gente usou depois, como quem ficou, disse, gente, nós vamos ter que honrar, porque saíram gente muito boa. Mas tinha que, o modelo era outro. Né? Para a gente recomeçar praticamente dentro de uma nova expectativa de um novo modelo. E assim foi feito. Né? Nessa altura, eu era o superintendente comercial, e nós tínhamos um parceiro, que é o Carlos Zilli, que hoje ele é sócio do Café Cultura, né? E ele era meu parceiro de marketing e ele ainda cuidava das lojas. Chegou lá em meados de 2004, final de 2004, me chamam, Ronaldo, vamos ter que fazer mais um aperto aí e tal, entre... O Zilli foi liberado naquele momento. Fica tu com... Aí que eu entrei no marketing, até ele eu estava no comercial. Você agora é o superintendente de marketing e comercial. De tudo. Eu digo, meu Deus,
E agora? O que fazer? Aí, por exemplo, eu vi que tinha, e sempre vi isso, né? Tinha uma certa, como é natural, às vezes, esse é um ponto de atenção, marketing comercial, eles devem se completar, mas nem sempre se completam. Às vezes se acusam, né? Porque todo mundo é cobrado, todo mundo é aquilo ali. Aí estava a Rosane Mello, que está hoje na Círculo. Ela era a nossa gestora de pessoas na época. E ela é fantástica. Fantástica. Aí estava lá nesse processo, e a gente fazendo um monte de coisa. Digo, Rosane, o que nós vamos fazer para juntar essas áreas aqui? Que eu já não... Né? Aqui um fala isso, outro fala aquilo. Aí, nós, naquela dificuldade toda, ela trouxe a ideia de fazer o vivencial. Fizemos um vivencial lá dentro da Hering, na represa da Hering. Começando ali no pátio, ali na frente da casa em Chaimel. E fizemos lá, eles fizeram todo um contexto de como unir. Começamos 7 horas da manhã, 9 horas da noite nós estávamos lá na represa, que quase ninguém tem acesso hoje, fazendo pizza para todo mundo, um para o outro, ajudando todo mundo. Aquilo criou uma sinergia, que eu me arrepio hoje, assim, né? de liga, né? De superação, de não ter mais, como se diz, nhenhenhê nas conversas. Gente, nós estamos aqui por um propósito. Então, eu diria assim, a visão de um gestor, ele tem que ter essas, vamos dizer, sacadas. Claro. E enfrentar, mas não enfrentando, sabe? E como fazer isso ser... Envolvendo, contornando, agregando, né, com mensagens verdadeiras, positivas. Eu sempre disse assim, acho que um dos valores que um gestor tem que ter são verdades. Uhum. Ele tem que... Um dos mantras que eu uso aqui, né? Eu até escrevo assim, quer ver? Construa ao longo do tempo um relacionamento onde você garanta absoluto clima de confiança e justiça. Alguém tem que olhar para si, como é o Ronaldo? Como é o Alex? Como é o Gerson? Né? Sim. Eu posso estar aberto, tranquilo? Né? Isso foi indo ao longo dos anos, foi criando essa energia, entregas acima da média, e foi acontecendo e foi criando uma sinergia. E nós saímos do buraco, eu diria assim, em 2005. 2005 nós tínhamos saído do IBTDA negativo, em 2002, 2003, 2004, com o IBTDA positivo, né? E a gente comemorou bastante em 2005, ali. 2006, né, que a gente viu o resultado, início de fevereiro ali, quando fechava os números. E aí surgiu um outro fato bacana, né? Nós conversando entre nós lá, e agora? Next. Passamos, né? Vencemos, estamos aqui, mas... Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Aí estava surgindo um Brasil melhor, lembra? Também já tinha saído da esquema do dólar. Pô, aí surgiu a palavra... Aliás, eu até esqueci de dizer, aquele outro ciclo que a gente batizou de Cash is King. Caixa é rei. Aquele de 2002 até 2005. Que era o objetivo. Que era o objetivo. Só ficou de pé, né, o que a gente fazia conta e deixava a caixa. Então foi marcas, PL, enfim. Decisões difíceis e que mudaram... Que mudaram o rumo da coisa. O rumo da coisa. Mas que você está falando, né? Teve o André da Objeto Brasil, da marca Doce Trama, né? Ele fez o comentário que cada unidade de negócio, aqui conosco, e quem poder ouvir, ele disse que cada unidade de negócio tem que ser analisada individuamente, né? E cada unidade de negócio precisa rentabilizar, né? Precisa Ela tem um tempo, positivo, né? Quando você está fazendo um tempo de investimento, nós estamos fazendo projetos assim, então tem uma curva. Até costumo dizer assim, gente, você sabe, porque lançar um negócio... Qual é a tua expectativa? Em que tempo? 1 ano, não dá. Então, nem entra. Se o outro achar que entra, tudo bem. Mas a minha visão, né? Então, eu tento jogar... Quando a gente fala de marca, 1 ano não é nada. Não é nada. Você nem lançou, nem se colocou. 3 a 5 anos para começar a entender, né? E ver o vai e vem da coisa. E aí, ter um 0 a 0 e... Né? Um lançamento de uma marca é para o futuro da empresa. Né? Não é para hoje resolver o problema da empresa. Quer lançar uma marca hoje para resolver o problema? Esquece. Aliás, tem... A sorte existe, mas não é sempre. Tem que se tomar muito cuidado com essa decisão de eu não estou gostando do rumo aqui, eu vou montar uma marca, porque essa marca, muito antes dela te trazer resultado, ela vai te trazer muito investimento, despesa. Exatamente. Né? Mas
Volta ali Nessa virada. Nessa virada, qual que era a nova palavra? A nova palavra era crescimento. Então, Cash Skin, que foi o norte, e a gente praticou isso muito, muito. Isso criou uma cultura de gestão de despesas, de recursos escassos, que a Hering nunca tinha experimentado. Lembra que eu entrei em 78 e eu não via isso. Mas foi por uma situação extrema. Então, alguns aprendizados, a gente sai mais forte por causa disso, se a gente vence. Né? Porque você também passou a ter das pessoas, dos colaboradores, a sensibilidade da importância disso. Porque quando tu está muito bem como empresa, nem sempre a gente tem esse respaldo, né? Então, a gente tem que trabalhar isso constantemente para que isso seja um pilar importante dentro da organização, né? Eu costumo dizer assim, a empresa pode ter alguma dificuldade. Uma das principais é ser frouxo na despesa. Despesa tem duas coisas que eu olho muito quando falo para as pessoas assim. O orçamento de receita, o piso é o 100%. O piso, eu estou em cima dele. Despesa é teto. Pesa na minha cabeça. O paraíso começa quando eu consigo fazer 101% da receita e menos de 100% da despesa prevista. Se eu inverter isso, em vez do paraíso, eu posso ter o inferno dessa empresa. Experimenta fazer meio ano seguido, para não dizer muito, 90% da receita e 105% de despesa. 95% de receita. Não estou falando nem em margem. A escalada dessa conta é brutal. É brutal no resultado da empresa. É engraçado que você pode, às vezes, passar anos com um resultado positivo. Isso. E experimentar 3 anos desse daí, destrói uma história. Destrói. Meu avô dizia uma história assim, que as coisas mais importantes da vida te levam anos para construir e segundos para destruir. Então, é você fantástico. cai de elevador e sobe de escada. É isso. Né? Então, Cash Skin foi isso, e aí veio o ciclo do crescimento, que surgiu assim, num café, né? Vai lá quando no café... Eu quero tomar café na Hering, cara. Cada cafezinho desse ali... Foi legal, e foi isso mesmo que aconteceu. Foi um cafezinho. Mas assim, lembra o ambiente que se tinha? Então, tinha muita verdade. Sim. Então, a gente podia falar e era ouvido, ouvia, interagia... Isso foi muito bacana. Mas a Hering, durante muito tempo, e assim, você fez esse trabalho e conduziu com as demais pessoas, ela é muito transparente, né? Essa transparência, eu acho que ela faz com que dê aquilo que você comentou da segurança, né? Isso. Dê a confiança, né? Isso. Então, aí teve assim algumas frases, né? Não importa quem falou agora, mas aí dissemos assim, a gente não sabe mais crescer. Porque a gente está tão enraizado nesses últimos 5 anos no Cash Skin que a gente não consegue, talvez, enxergar as oportunidades, mas com a convicção que são oportunidades. Olha a profundidade disso. Não, e a coragem de reconhecer isso. Reconhecer isso, né? Aí saiu, vamos procurar ajuda. Mas também foi outra mudança. Não vamos procurar ajuda de, sei lá, de consultorias que têm a mesma receita. Vamos procurar algo diferente, né? Aí achamos uma empresa, para ser rápido, a Bain Company na época, sem fazer, né? Eles estavam chegando no Brasil, uma empresa canadense, se não me engano. E a gente foi conhecer esse pessoal. O Fábio, na época, que encontrou junto com o Ivo, e trouxe para nós no comitê, a gente foi analisando, é isso mesmo, tá? Não tinha aquela certeza. Começamos a nos conhecer, o Cash Skin já estava vencido, o ciclo agora com patrocinar crescimento. E aí foi outro exercício. A conversa foi em fevereiro, em maio naquele ano, 2006, se eu não me engano, a gente contratou, né, a empresa. Em junho do outro ano, no lançamento do Alto Verão, portanto, 1 ano depois, a gente lançou o reposicionamento da Hering, com um mix totalmente diferente, importação, sourcing, né? Tenho a convicção de dizer que a gente foi líder nesse processo de sourcing, né? As pessoas, na época, de produto acabado, porque era
proibido, mas a gente se desapegou, né, com esse aprendizado todo. Nós não podemos fazer tudo, não sabemos fazer tudo. Cara, que clique corajoso na época, mas foi a mudança. Vamos ficar bom na malha, que até hoje predomina, Sim. né? Como uns pilares, inclusive, nos grupos, no Asas aí hoje, tanto é que está crescendo, né? As outras marcas do grupo estão vindo para cá, né? Pelo que eu Ou seja, a malha continua sendo a raiz da indústria. Mas a marca precisava mais do que isso. Precisava outros canais. Então tem coisas lindas assim, né? Vamos falar isso aqui rapidinho que me veio. Nesse aprendizado de marketing, lembra? Eu fui a primeira vez a Nova York acompanhar o pessoal de marketing, assim como fiz com o algodão, né? Uhum. Agora eu vou indo em marketing. Como é que sai essa coleção? Eu não sabia até então, né? Como é que criam essa coleção? Fui lá, o pessoal de marketing. Fomos em 10, se eu não me engano. Aí tem histórias bacanas. Dava 15 km por dia, 20 km por dia, o pé no final do dia, como todo mundo faz hoje, devia fazer hoje, né? Para ver as lojas. Aí estava eu e o Edson Amaro, que hoje está na Brandili, se eu não me engano. E ele era o gestor de projetos de loja. Naquela altura, a loja já estava tudo junto aí, né? Nós estávamos todos os canais juntos. E aí fomos na Gap. Entraram na Gap, as meninas foram ver outras marcas, eu e ele fomos na Gap. Olhamos a Gap assim. Puta, essa loja tá feia, né, Edson? Essa loja não tá legal. Até dissemos assim, ela parece que cheira mal. Não era isso, mas era a forma de a gente dizer, né? Sim. De reconhecer o que a gente queria dizer naquela. E íamos embora. Aí chego no Brasil, o Fábio diz, aí, Ronaldo, como é que foi a viagem e tal? Como é que foi e tal? O que tu viu? Eu contei esse fato por ele. Disse, Fábio, e é verdade? Porque a Hering, se vocês lembrarem, era parecida com uma Gap. Se falava que era a Gap brasileira. E tudo certo, teve a sua fase para isso. Faz sentido. Teve sua fase, básico, foi importante, não é nada. Só que precisava dessa descolada, dessa mudança. Aí fomos procurar e reconhecemos isso. Reconhecemos esse negócio. E fomos ver um novo projeto de loja. Então, olha quando as coisas acontecem de forma sincronizada, às vezes não tão organizadas. Fomos ver um projeto de loja, achamos um outro arquiteto, fizemos uma convenção de franqueados no interior de São Paulo, no hotel como era comum. Conseguimos pegar esse projeto de loja, que foi feito lá no Rio Grande do Sul, na Via Célia, convencê-los de montar uma sala anexa, essa loja nova. Uma loja modelo. Sem eles saberem, eles não sabiam nada. Tinha umas 300 pessoas. Chegou no encerramento da reunião, a gente convidou eles para ver a nova loja. Foi duro. Dá nó hoje, né? Porque foi assim um case, né, que criou uma energia. Então, quer dizer, as coisas também precisam ajudar, mas você precisa criar fatos, né, verdadeiros, impactantes, para fazer as transformações. Veja que isso nós chamamos de experiência hoje, né? Vocês levaram o cara, transportaram ele para aquela experiência, assim como o vivencial que você contou, também foi uma experiência. Olha como, apesar de que a gente está falando de alguns anos atrás, tudo presente. Gente, alguns podem ser repetidos, né? Nada impede de a gente fazer vivencial dentro de uma nova visão. Sim. E tal, e é bacana com a natureza, cria conexão, né? O próprio ambiente cria conexão, né? Se alguém está ouvindo e vai ouvir, acho que vale a pena investir nisso, né? Experiências como essa que você cria impacto, porque a gente pensa, como é que a gente vai criar impacto? Como é que a gente muda essa verdade? A gente tinha que fazer alguma coisa, senão era conversa, né? Chegar lá na frente, apresentar a imagem, tá bom, beleza, a gente fez isso, até que no grande finale, gente, agora vamos se organizar aqui, as 300 pessoas, vocês vão circular dentro da loja que vocês serão donos, porque eram franqueados. E eles teriam que investir. Mas foi assim. Gente, essa combinação, tudo, projeto de loja, mais a coleção nova que a gente lançou, o segundo semestre respondeu um crescimento, número real, de 40%. Foi plantado um ano, eu digo é mais de um ano, porque a crise também ajudou, né? Embora com dores diferentes, criou 40%. E aí foi. Aquilo foi crescendo, aí veio a capitalização, para a gente se livrar definitivamente daquela dívida,
porque para crescer precisava de dinheiro, isso também é um outro aprendizado que a gente tem que ter. Aí eu quero crescer, tem dinheiro para crescer? Para patrocinar crescimento? Eu vejo muito empresário, nessa hora, se enrolando demais, porque não está preparado para o crescimento. E uma das premissas para o crescimento é ter recursos. Caixa, né? Caixa. Inclusive, ele pode planejar, buscar esse recurso. Pode ser terceiro. Pode ser com o fornecedor, pode ser. Pode. Mas tem que ser planejado, porque também tem que ter aquele negócio. E se não der certo? Der certo. Não der tão certo. Ou atrasar mais do que o previsto. Eu acho que o maior perigo está no tempo de retorno, que às vezes é um pouquinho. A gente quer fechar a otimizado. conta. A gente quer fechar a conta. Gente, não força a fechar a conta. Exatamente. Aceita o que é e trate de resolver o que está impactando nisso. Causa raiz. Viu, Ronaldo, assim, Entende? essa história toda, Alex, né? Incrível história, né? É uma história que o tempo todo disrupções dentro essa experiência que você viveu, né? A gente, em vários momentos, a gente conversa aqui na mesa, né? No texto Inspira, que as empresas precisam se reinventar o tempo inteiro, ou seja, é matar o modelo antigo e reaprender modelos novos, né? Você traz isso com muito vigor, né? Sim. Com essa necessidade, esse amor de querer fazer esse processo. Primeiro, o Ronaldo ele matou a si próprio durante o processo diversas vezes, se reinventando. Depois, quando teve... E isso é legal para mostrar a trajetória de um profissional, né? Você, como profissional, se mata, se reinventa e cresce e vai tendo oportunidades. Depois, ele fez isso com equipes. Depois, com áreas. Com parceiros. Porque Foi assim é uma eu jornada... confesso para vocês, e muitas vezes eu não sabia o impacto que estava gerando. Porque eu não pensava nisso. Eu pensava em resolver. Né? Eu era um cara assim, sempre fui de um modelo de gestão que não podia ir para casa com as coisas mal resolvidas. Né? Tinha a minha prática lá, né? Na época eu deixava tudo anotadinho, porque daí eu conseguia dormir, porque outro dia eu chegava e dava uma olhada rápida, aqui já conectava esse negócio, senão eu não dormia. Fato. Né? Então, para fechar esse ciclo, né? E para encerrar hoje, eu acho... Vai ter que ser assim. Dentro do que você orientou, tudo isso... culminou para, em 2010, a gente fez o primeiro bilhão da empresa. E esse bilhão surgiu do planejamento, que foi uma coisa bem legal assim também. No plano de negócios montado lá com a Bain Company, a gente chegava a 946 bilhões em 2011 e 2012. 946 milhões. Com um kicker lá de crescimento de 15% a 25%, dependendo do ano, com tantas lojas, todos os pilares estabelecidos. Não era assim à toa. Então tinha que seguir aqueles pilares e vendo o que está acontecendo. Marcas, mix, margem, enfim, tudo estava bem estruturado, mas tinha que ter execução. E a execução é um dos pontos relevantes em qualquer projeto. Não adianta ter um belo projeto, um belo planejamento, se você não tem capacidade de execução e capacidade... pessoas, compromisso, né? Então, nunca se esqueça que tudo isso está aí, né? Tenho belas máquinas, mas se não tiver... É importante ter belas máquinas. Um belo ambiente, como eu falei lá atrás, né? Das histórias do Japão, tudo isso é verdade. Mas, no final, é pessoas com isso tudo que a gente está comentando aqui. Aí, eu me incomodei com aquilo, a Amélia que me ajudou. Eu falo da Amélia porque todo mundo conhece, né? E ela confirma isso, a gente ri um pouco sobre esse negócio. Ela vinha lá, a gente trabalhava juntos, e a Amélia era da área de comunicação. Amélia, vem cá. A gente estava vibrando, né, que as coisas acontecendo. 40% no final de 2007, em 2008, na crise mundial, lembram lá? Tudo quebrando. E o Brasil indo e a Ering, boom, 50% de crescimento. E a gente, meu Deus, isso aqui vai longe. A gente se beliscava, parecia que a gente tinha Midas, né? Tocava, dava certo. Tudo que deu errado antes estava dando certo. E tudo acontecendo. Aí, um dia, sei lá, naquelas loucuras que a gente tem que ser um pouco, eu disse, Amélia, vem cá. Esse negócio de 946 milhões, ninguém lembra desse número. Né? Digo, vamos botar um bi. Isso foi, gente, eu e ela quietos. Digo, faz o seguinte, a minha sala era um tamanho disso aqui, sentava aqui, tinha uma mesinha de reunião. Nessa parede ali, nós vamos botar um quadrão.
Empresa rumo a 1 bi. Marcas fortes, estrutura, enfim, lá uma receita. Equipe rumo a 1 bi. Né? Qualificação, os dois lados, assim, mais 2 painéis que ocupavam essa parede. Eu me lembro que a gente botou isso numa sexta-feira de manhã. Ela fez tudo quietinho, ninguém viu, botou lá. Por sorte, quem entra na minha sala? Viveren. Acho que foi o primeiro a ver aquelas placas depois de eu e a velha. Muita sorte. Alguém deve ter soprado para ele, né? Fala, Ele vai olhou lá assim, ver que os caras estão aprontando. ele olhou assim para nós, assim, para mim, ele estava sozinho. Você falou, o que é isso? Não. Aí eu fui me explicar, né? Porque não sabia nada. Só, empresa arrumou 1 bi. Ninguém lembra de 946 milhões. Mas tu acha que vai dar mesmo? Vai dar e vai dar rápido. Vai dar e vai dar rápido. Resumindo, né? Aquilo virou quase um mantra dentro da empresa. Virou um mantra dentro da empresa. Foi copiado. Imagina o louco do comercial e do marketing falando que vai dar 1 bi, que o cara que mais podia levar, vamos dizer assim, um contratempo seria eu, né, no caso. A empresa, né, a área comercial, enfim. E rumo a 1 bi. E em 2010 a gente fez 1 bi. 1 ano e meio antes do previsto dos 946. Putz, Resultado, a gente foi de uma empresa com problemas seríssimos em 2002, 2003, para a empresa maiores e melhores da Exame, né? Vocês devem ter esses registros aí, né? Do Brasil, não foi do setor. Nós fomos lá numa grande festa, fomos recebidos pela diretoria da Abril na época e tudo, né? Jantar, enfim, aquelas coisas naturais desse momento. Depois tem um evento enorme e a gente foi reconhecido e recebeu esse negócio. Eu olhava naquela época, Alex, eu olhava o balanço, né, que era colocado, né, da Hering em meios de comunicação, assim, olhava para aquele balanço e dizia, meu Deus do céu, que trabalho incrível. Mas vocês veem, só para complementar, a história nasceu disso tudo que eu falei, né? No momento, e não precisa ser assim, é isso que é o recado. Mas você, como gestor e como colaborador de um processo, tem que se colocar, na minha visão, numa posição de desconforto para ter energia para fazer essa mudança. Né? Porque é muito difícil. Aqui ali foi uma questão de sobrevivência no começo. A necessidade faz o ladrão, né? Mas vocês tinham a necessidade e fizeram o que era difícil de fazer. Vocês não tiveram medo. Não. De fazer o que fosse necessário para poder salvar. E olha, era difícil, porque a gente não sabia se amanhã depois o que podia acontecer com a gente mesmo. Exatamente. Porque que foi assim. A história. Então aí teve lá o grupo dos 200, que a Amélia também dirigia. Tem histórias, né, que sustentaram muito isso aqui, né? A gente mostrava isso para as pessoas a cada trimestre. Nós comunicávamos os resultados primeiro internamente. Né? Então eram 200 líderes, mas não líderes formais só, todos formais, com certeza, que tinham cargo, mas os líderes que a gente identificou em cada área, aquele que falava, que levava a mensagem. Né? Então por isso que era 200, era o grupo dos 200, líderes 200. A gente sentava lá uma manhã, esmiuçava o resultado, as alavancas. Né? É que vocês precisam transmitir essa cultura para engajar todos. Para engajar. Então engajamento, clareza, dentro do que sempre é o possível, mas não esconde demais também, né? Porque senão começa nós e eles outra vez. E a gente tem que ter o desafio de ser nós só, como um todo. Não é fácil, às vezes, nem para a gente, né? Ser aberto, assim. Então, dentro de uma boa comunicação, dentro de um bom modelo, a gente tem que exercitar isso para valer. E aí chegamos 2010. Não sei se a gente continua ou como é que vocês querem fazer. Ronaldão, eu adoraria continuar, mas nós estamos 1h40 falando e eu estou muito orgulhoso dessa conversa que a gente criou. Vocês vão extrair, né? Não vão passar isso tudo. Vai passar isso tudo? Não tem como. E assim, ó, dá uma editada nisso tudo. Não existe, não vai ter como. Pode acreditar que não. Mas o que eu quero fazer contigo? Eu quero deixar assim, o Ronaldo hoje, ele ajuda a fazer essa revolução em muitas empresas com o conhecimento dele e trazendo isso como uma metodologia. Hoje se dedicando a criar marcas para novas empresas. E eu acho que vai ser muito bacana, Ronaldo, você vir contar também como foi esse processo
E, inclusive, porque eu sei que você, como conselheiro de empresas, como consultor nessa área de marcas e gestão. Então, assim, ó, é muito legal seguir um outro dia com uma nova conversa para que as pessoas possam ver. Mas e assim foi. Eu tô aqui encantado, né, Alex? Eu também tô. Foi um papo muito gostoso. Aqui foi mais um Texto Inspira. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, Gerson. E obrigado a você que ouviu 1h40 de uma aula de Ronaldo Loos para você contando o que foi essa grande atividade. Deixo com você as suas palavras finais, por favor. Bom, eu espero, sinceramente, como eu tentei demonstrar, que seja muito útil, né? Não ouçam 1h40, mas tentem extrair, né, uns bons pontos que foram experiências reais, né? Eu acho que isso ajuda bastante a gente também acreditar, né? Não foi uma teoria inventada, foi vivido isso que foi relatado aqui. E muito rápido até, né? Porque chegamos em 2010. Tem mais uns aninhos aí, tem mais uns 15 anos aí pela frente. A gente volta. Mas desculpem, tá, se eu me alonguei demais. Mas, enfim, acho que é relevante deixar isso, né? Confesso a vocês, e hoje eu tenho orgulho dessa história. Eu não tinha muita noção do impacto disso tudo, em momento algum, né? Eu sei que a gente ia executando, ia lutando, ia trabalhando, né? As pessoas davam um retorno, um feedback para a gente, né? Por exemplo, a gente saiu daqueles 140 lojas, entregamos 850 lojas praticamente. E o desafio de equilibrar esses canais, mas isso é conversa específica, né? Porque tem muitos, eu fiz algumas consultorias complementares com a Bain Company, porque eles queriam entender como é que a Hering fazia a gestão dos canais, que isso não gerasse conflito. Mal sabiam eles que tinha conflito, mas o desafio era como equilibrar os conflitos, né? Então isso era um desafio, mas que isso soltou a empresa, como outros pontos que eu coloquei aqui, e criou essa história que está aí, né? E continua dentro de um outro modelo, obviamente. E então espero que realmente o esforço aqui foi ser produtivo, né? Levar uma experiência, né? Textil Inspira aqui com alguma experiência, né? Para que vocês possam extrair, filtrar o que, no cada momento de uma empresa, num momento estratégico, e possa, né, inspirar realmente a fazer isso. Me deixaria mais satisfeito ainda, né? No sentido de ouvir. Não, um dia eu ouvi e peguei isso e aconteceu. Então, porque é isso que a gente se torna produtivo. São as fases da vida, né? Sim. Hoje a gente está nessa de ajudar as empresas, seja... Agora estamos transferindo legado. É o que nós três fazemos aqui. Conselho, né? Para suportar cada um. Claro, o conselho também tem que ser, vamos dizer assim, com diversos conhecimentos, né? Um conselheiro único também não faz sozinho nada. Enfim, agradecer a vocês pelo convite, né? E estamos à disposição. Ronaldo, se estiverem dispostos a ouvir mais um tempo, um dia, a gente volta. Dispostos nós estamos e temos que continuar. Obrigado de todo o coração por ter compartilhado essa história rica, super bacana, né? De crescimento e verdadeiramente inspirar nesse episódio de hoje, né, Alex? Obrigado de todo o coração. Obrigado a vocês. Nos vemos daqui a uma semana no próximo episódio. Obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha amado esse programa assim como nós amamos. Porque o Texto Inspira para quê? Sempre é inspirar. É o nosso propósito. Forte abraço.